Sou Sônia, tenho 34 anos e sou professora do ensino fundamental de Denver. O que deveria ter sido um simples jantar de aniversário para minha mãe se transformou em um pesadelo quando meu sobrinho de 9 anos, Trevor, cuspiu direto no meu prato e anunciou: "Mamãe disse que você merece." A risada que se seguiu foi mais profunda que facas. Saí em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto dirigia para casa. Então, chegaram as mensagens de texto naquela noite. Mal sabiam eles, mas eu estava pagando a hipoteca dos meus pais há 3 anos. Enquanto compartilho como um jantar destruiu meu relacionamento familiar. Conte-me de onde você está assistindo e inscreva-se se histórias de drama familiar ressoam com você. Crescer como a filha do meio entre Jéssica, minha irmã 3 anos mais velha, e Ethan, meu irmão 4 anos mais novo, moldou minha vida de maneiras que eu nunca havia compreendido completamente até recentemente. Desde as minhas primeiras lembranças, nossa dinâmica familiar girava em torno de uma hierarquia tácita, com Jéssica firmemente no topo do afeto dos meus pais. Quando a Jéssica ganhou uma bicicleta vermelha brilhante de aniversário de 10 anos, esperei ansiosamente pela minha vez no ano seguinte. Em vez disso, ganhei uma azul usada do nosso primo, que o papai repintou. "Precisamos ser práticos", explicou a mamãe. Sua irmã precisava de uma boa bicicleta para entregar jornais. Ela está ganhando dinheiro para a família. Assenti, engolindo a decepção como uma pílula amarga, algo em que me tornaria especialista ao longo dos anos. As conquistas escolares seguiam o mesmo padrão. Jéssica trouxe para casa um B+ em matemática, e minha mãe o colocou em lugar de destaque na geladeira por semanas. Quando tirei nota máxima em um semestre inteiro, minha mãe apenas assentiu. "Que bom, querida. A educação é fácil para você, então não é tão impressionante." A lógica distorceu minha compreensão de realização, ensinando-me que meus sucessos, de alguma forma, contavam menos. Aniversários contavam a mesma história. Jéssica fazia festas com amigos da escola e da vizinhança. No meu aniversário de 13 anos, minha mãe disse: "Você não é tão sociável quanto sua irmã. Vamos comer bolo em casa." Fingi não me importar enquanto chorava no travesseiro naquela noite. Jéssica aprendeu cedo a usar esse favoritismo. Quando algo desaparecia, biscoitos de chocolate sumiam ou um vaso quebrava misteriosamente, Jéssica dizia: "Foi a Sônia que fez isso. E sem investigação, eu seria punida." Meus protestos caíram em ouvidos moucos diante das acusações chorosas de Jéssica. No ensino médio, Jéssica havia refinado suas manipulações, retratando-se habilmente como vítima em qualquer conflito, enquanto me retratava como ciumento e rancoroso. Quando chegaram as decisões sobre a faculdade, o padrão continuou. Jéssica escolheu a faculdade de administração, recebendo apoio entusiasmado e ajuda financeira dos nossos pais. "Ela vai se destacar", disse papai com orgulho aos parentes. Quando anunciei minha decisão de me tornar professora, a resposta foi morna. "Professores mal ganham o suficiente para viver", suspirou minha mãe. "Esperávamos mais ambição da sua parte." Apesar das constantes comparações, trabalhei na faculdade com bolsas de estudo e empregos de meio período, formando-me com honras em educação. Consegui uma vaga como professora da 4ª série na escola primária Pineiras, um emprego que eu realmente amava, apesar do salário modesto. Enquanto isso, Jéssica se casou com Derek, um empreendedor imobiliário de sucesso, e imediatamente começou a construir a família perfeita que meus pais sempre imaginaram. 3 anos atrás, tudo mudou quando meu pai sofreu um ataque cardíaco. Durante a recuperação dele, minha mãe confessou, entre lágrimas, que eles estavam com 6 meses de hipoteca atrasada e enfrentando a execução da hipoteca. Sem hesitar, me ofereci para ajudar. "Só até o papai se recuperar", garantiu minha mãe. Configurei pagamentos automáticos para a hipoteca mensal de $2.000, levando o salário da minha professora ao limite. Meses se passaram, depois 1 ano, depois 2. Cada vez que eu mencionava gentilmente a possibilidade de transferir os pagamentos de volta para eles, novos motivos surgiam. "Seu pai precisa de outro procedimento ou tivemos contas de impostos inesperadas este ano." Enquanto isso, Jéssica e Derek compraram uma casa de férias em Aspen e enviaram seus filhos para escolas particulares caras, sem nunca oferecer ajuda financeira aos nossos pais. Ethan, meu irmão mais novo, acrescentou mais uma camada complexa à nossa dinâmica familiar. Depois de abandonar a faculdade comunitária, ele ficou oscilando entre empregos, nunca ficando mais do que alguns meses em lugar nenhum. Ele voltou para o porão da casa dos nossos pais aos 25 anos, onde permaneceu até os 30, aparentemente se encontrando enquanto jogava videogame e acumulava dívidas. Há 3 meses, Ethan me abordou com uma proposta de negócio, uma loja de vapes que ele queria abrir com um amigo. Ele precisava de $40.000 como capital inicial.
Pela primeira vez, recusei um pedido de financiamento familiar, explicando que já estava sobrecarregado com as prestações da hipoteca e minhas próprias despesas de subsistência. Seu rosto escureceu com a rejeição. Jéssica estava certa sobre você, murmurou ele antes de se afastar. Mais tarde, descobri que Jéssica vinha contando aos nossos pais e ao Ethan que eu havia recebido uma herança enorme da nossa avó, que eu estava acumulando de forma egoísta. Isso era completamente inventado. A avó havia deixado suas modestas economias para serem divididas igualmente entre todos os netos, totalizando cerca de $5.000 para cada um. Apesar da distância e da tensão crescentes, eu ainda tinha esperança de uma reconciliação. Família é família, afinal. Quando minha mãe ligou para falar sobre o jantar de aniversário de 65 anos, aceitei imediatamente, encarando a ocasião como uma oportunidade de consertar alguns dos laços desgastados entre nós. Eu não fazia ideia de quão desgastadas as coisas estavam. O convite chegou numa tarde de terça-feira. Vamos fazer uma pequena comemoração pelo meu aniversário no sábado, disse a mãe, com a voz carregada daquele tom familiar de obrigação em vez de entusiasmo. 18 horas, nada de especial. Antes que eu pudesse responder com mais do que uma resposta afirmativa, ela acrescentou: a Jéssica está cuidando da maior parte dos preparativos, é claro, e desligou. Apesar da brevidade da conversa, a excitação transbordava dentro de mim. As reuniões familiares tornaram-se cada vez mais raras e tensas no último ano, mas os aniversários sempre foram ocasiões sagradas em nossa casa. Esta poderia ser a oportunidade perfeita para começar a curar a crescente cisão. Passei horas naquela noite procurando o presente perfeito online. Minha mãe sempre adorou broches vintage, então encontrei uma peça antiga de libélula de safira da década de 1930 que combinava perfeitamente com os olhos dela. Custou $375, quase metade do meu orçamento mensal, mas eu sabia que valeria a pena ver a gratidão genuína no rosto dela. Na véspera do jantar, tirei meio-dia de folga da escola para fazer seu bolo chiffon de limão com recheio de framboesa favorito. A receita era trabalhosa, exigindo ovos separados, claras em neve cuidadosamente misturadas e um delicado equilíbrio entre azedo e doce no recheio. Era sua receita favorita desde a infância, algo que sua própria mãe costumava fazer. Enquanto embalava cuidadosamente o bolo na tarde de sábado, ensaiei conversas positivas e me preparei mentalmente para ignorar qualquer comentário ou comparação sutil com a Jéssica. Esta noite será diferente, disse ao meu reflexo enquanto aplicava rímel. Concentre-se nas boas lembranças e crie novas. Escolhi um vestido envelope verde floresta que combinava com meu cabelo castanho avermelhado, combinado com os brincos de pérola que minha mãe me deu no meu aniversário de 21 anos, um dos poucos presentes genuinamente atenciosos que ela já havia escolhido para mim. O peso familiar deles contra meu pescoço parecia um talismã de tempos melhores. A viagem até a casa dos meus pais no subúrbio levou 45 minutos no trânsito de sábado. Minha mente divagou para a última reunião familiar verdadeiramente positiva, o Natal. 2 anos atrás. Papai estava se recuperando bem do ataque cardíaco. Ethan tinha acabado de começar um emprego promissor em um centro de suporte técnico, e Jéssica tinha se distraído com sogros durante boa parte do feriado. Por algumas horas, rimos juntos com fotos antigas de família e realmente apreciamos a companhia um do outro. Cheguei 30 minutos mais cedo, na esperança de ajudar com os preparativos e talvez ter alguns minutos a sós com a mamãe antes que todos chegassem. Equilibrando a caixa de bolo com cuidado, toquei a campainha, sentindo nervosismo inesperado no estômago. Mamãe abriu a porta e seus olhos imediatamente se voltaram para a caixa de bolo. Ah, você trouxe a sobremesa. A Jéssica já pediu um bolo da confeitaria Bellini. É a torta de chocolate com avelã favorita do seu pai. Ela se afastou para me deixar entrar sem tirar a caixa das minhas mãos. Achei que isso também seria legal, eu disse, forçando a voz a ficar animada. Podemos ter opções, certo? Mommy suspirou. Acho que podemos colocar na cozinha. A casa cheirava a alho assado e ervas, e o cordeiro com alecrim, prato típico do papai, já estava no forno. Ele surgiu da cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato. Sônia, você chegou cedo. Seu sorriso parecia genuíno enquanto ele me dava um abraço rápido antes de voltar a cozinhar. Coloquei meu bolo no balcão ao lado de uma elaborada criação de chocolate, claramente da confeitaria cara do outro lado da cidade. Em comparação, meu esforço caseiro pareceu repentinamente humilde e amador. Mamãe mal olhou para ele antes de me mandar pôr a mesa de jantar. 1 hora depois, a campainha tocou novamente, anunciando a chegada de Jéssica com Derek e seus 2 filhos, Trevor, de 9 anos, e Lily, de 6. A entrada deles foi caracteristicamente dramática, com a voz de Jéssica ecoando pela casa enquanto ela desejava feliz aniversário à mãe, que correu para abraçá-la e as crianças.
Desculpem o atraso, anunciou Jéssica, embora tivessem passado apenas 15 minutos do horário combinado. Tivemos que parar para pegar seu presente. Encontrei a coisa perfeita, mãe. Ethan saiu do porão quando o jantar estava quase pronto, me dando um breve aceno de cabeça antes de bajular os filhos de Jéssica. Ele se posicionou deliberadamente do outro lado da sala, conversando com todos, mas evitando propositalmente conversas diretas. Como vão as aulas? Papai me perguntou durante o intervalo na conversa antes do jantar, parecendo genuinamente interessado. Muito bem, comecei, entusiasmada. Meus alunos acabaram de terminar os projetos da feira de ciências. Você contou para mamãe sobre a nossa viagem a Aspen? Jéssica interrompeu, sem nem perceber que eu estava falando. Vamos levar as crianças para esquiar durante as férias de inverno. Você e o papai deveriam passar alguns dias conosco. Os olhos da mamãe brilharam. Parece maravilhoso. Faz séculos que não vamos às montanhas. Fiquei em silêncio, reconhecendo o padrão familiar. Qualquer atenção direcionada a mim seria rapidamente redirecionada para Jéssica ou sua família. Mantendo minha determinação de manter uma atitude positiva, elogiei Lily pelo seu vestido brilhante de unicórnio, o que me rendeu um sorriso tímido antes de ela ser levada pela avó para mostrar um novo truque que aprenderá na aula de ginástica. Enquanto caminhávamos em direção à sala de jantar, Jéssica acidentalmente esbarrou em mim enquanto carregava sua taça de vinho tinto, derramando algumas gotas na manga do meu vestido. Opa, que desastrada da minha parte, disse ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ainda bem que seu vestido é escuro. As manchas não vão ficar muito visíveis. Limpei as manchas com guardanapo, determinada a não deixar que o incidente me desanimasse. Sem problemas, respondi calmamente. Vai sair na lavagem. Papai se ocupou servindo cordeiro, evitando cuidadosamente se envolver em qualquer conflito em potencial. Sua cumplicidade silenciosa nessas dinâmicas havia se tornado sua resposta padrão ao longo de anos de tensão familiar, escolhendo o caminho de menor resistência em vez de abordar as questões subjacentes. Apesar do constrangimento inicial, eu ainda tinha esperança de que a noite pudesse melhorar. Jantares em família sempre foram imprevisíveis, oscilando entre agradáveis e dolorosos sem aviso prévio. Esta noite ainda poderia ser uma das boas. Eu só precisava continuar tentando. A mesa de jantar estava estendida em toda sua extensão, coberta com a toalha de renda creme reservada para ocasiões especiais. Copos de cristal brilhavam sob a luz do lustre, e a mãe usará sua porcelana de casamento. Delicados pratos brancos com detalhes em prata. O ambiente formal contrastava fortemente com a tensão que pairava sob os sorrisos forçados e a conversa formal. Percebi imediatamente que a disposição dos assentos me isolava em uma ponta da mesa, com Jéssica, Derek e as crianças aglomerados em volta da mamãe na outra ponta. Ethan sentou-se no meio, entre nós, criando uma manifestação física da hierarquia familiar. Papai ocupou seu lugar de sempre à cabeceira da mesa, servindo pratos e enchendo taças de vinho, mantendo uma cuidadosa neutralidade. Sônia, me passa as batatas, por favor, pediu Jéssica, embora o prato estivesse mais perto da mamãe do que de mim. Quando estendi a mão para pegá-lo, ela acrescentou com um sorriso meloso, ainda comendo carboidratos, pelo que vejo. Uma escolha corajosa. Passei o prato sem responder à cutucada, pegando uma pequena porção para mim antes de entregá-la a ela. Trevor observava a conversa com olhos curiosos, observando o comportamento da mãe com a atenção de uma criança aprendendo sinais sociais. Como está o mercado imobiliário ultimamente, Derek? Perguntou o pai, direcionando a conversa para um assunto mais seguro. Derek começou a explicar detalhadamente os valores dos imóveis e as taxas de juros, olhando periodicamente para o celular embaixo da mesa. Jéssica sorriu orgulhosamente para o marido, ocasionalmente interrompendo com comentários que destacavam o sucesso financeiro deles. Acabamos de fechar negócio com aquela propriedade à beira do lago que mencionei no mês passado, anunciou ela. O mercado está uma loucura agora, mas conseguimos negociar um negócio incrível. Ela se virou para nossa mãe. Será perfeito para reuniões de verão. Muito mais espaço do que temos aqui. Mommy saw you melancholicamente. Parece ótimo. Seu pai e eu sempre sonhamos com uma casa de férias. Um silêncio desconfortável seguiu-se ao seu comentário, a realidade tácita das suas dificuldades financeiras pairando no ar. Mexi-me na cadeira, ciente de que as minhas prestações mensais da hipoteca eram a única coisa que os impedia de perder a sua residência principal, quanto mais de adquirir propriedades de férias. Falando em finanças, disse Jéssica, com a voz assumindo um tom casual e performático, Ethan estava me contando sobre sua ideia de negócio. Parece muito promissora.
Ethan se animou. É, a loja de vapes. Pesquisas de mercado mostram que ela atenderia a uma necessidade real no bairro. Que pena que você não conseguiu financiamento, disse minha mãe, lançando-me um olhar acusador. Às vezes, a família precisa se apoiar, principalmente quando uns têm mais do que outros. A implicação era clara, e minhas bochechas queimaram com a injustiça. Eu apoio nossa família de muitas maneiras, eu disse baixinho, encontrando seu olhar. Ah, tipo o que exatamente? Jéssica desafiou, cortando seu cordeiro com força desnecessária. Aparecendo para jantar de vez em quando? Enquanto isso, o Ethan tem uma oportunidade real que pode mudar a vida dele, e você nem pensa em ajudar. Já estou com dificuldades financeiras, expliquei, tentando manter a voz calma. As prestações da hipoteca consomem uma parcela significativa da minha renda, e os professores não ganham o mesmo que os incorporadores imobiliários. Sempre a martir, zombou Jéssica. As prestações da hipoteca que ninguém pediu. Papai pegaria, incomodado. Não vamos discutir finanças num jantar de aniversário, sugeriu, com voz fraca. Por que não? Insistiu Jéssica. Sônia adora nos lembrar de suas contribuições financeiras enquanto acumula sua herança. Que herança? Perguntei, genuinamente confusa. Por favor, Jéssica revirou os olhos dramaticamente. O dinheiro da vovó. Todos sabemos que você ficou com a maior parte. Isso é absolutamente mentira, eu disse, sentindo minha fachada calma começar a ruir. Cada um de nós recebeu exatamente $5.000 quando a vovó faleceu. Você pode verificar isso com o executor do testamento dela. Meninas, por favor, interrompeu a mãe, embora seu tom deixasse claro de que lado ela estava. Sônia, por que você sempre dificulta tudo? Sua irmã só está tentando ajudar seu irmão. A sensação familiar de ser manipulada tomou conta de mim. Não importava a realidade, eu sempre seria vista como a difícil, a egoísta, a problemática. Respirei fundo, tentando me concentrar contra a crescente onda de frustração. Jéssica sussurrou algo para Trevor, que estava sentado ao lado dela, enquanto lançava um olhar penetrante em minha direção. O garoto assentiu, com uma expressão travessa no rosto que imediatamente me deixou nervoso. Então, mãe, tentei redirecionar a conversa, como é ter 65 anos? Tem alguma coisa de bom que você queira compartilhar conosco? Antes que ela pudesse responder, Trevor se levantou da cadeira, caminhou decididamente ao redor da mesa até onde eu estava sentada e se inclinou sobre o meu prato. Com uma lentidão deliberada, ele cuspiu diretamente no meu cordeiro e batatas meio comidos, uma gota de saliva caindo bem no centro. A mesa ficou em silêncio por um instante. Mamãe disse, você merece, anunciou Trevor com orgulho, olhando para Jéssica em busca de aprovação. Então vieram as risadas. Começaram com Jéssica, um latido agudo sem humor, apenas uma justificativa. Derek seguiu com uma risadinha, balançando a cabeça como se estivesse testemunhando uma brincadeira inofensiva. Ethan bufou em sua taça de vinho, os ombros tremendo. Até a mãe cobriu a boca, mas seus olhos se enrugaram com uma diversão inconfundível. O pai olhou para o prato, sem dizer nada, sem fazer nada. O som me cercou, fechando-se como paredes. Meu rosto queimava de humilhação enquanto as lágrimas ameaçavam rolar. O quarto pareceu se inclinar ligeiramente. A luz do lustre de repente ficou forte demais. As risadas altas demais. Minha garganta se fechou, dificultando a respiração normal. Trevor, volte para o seu lugar agora, Jéssica finalmente disse entre risadinhas prolongadas. Não uma repreensão, mas uma despedida satisfeita de um trabalho bem feito. Olhei para cada rosto ao redor da mesa, em busca de qualquer sinal de desconforto ou reconhecimento de quão completamente inapropriado e cruel aquele momento havia sido. Não havia nenhum, apenas graus variados de divertimento e satisfação presunçosa. Com movimentos mecânicos, coloquei meu guardanapo ao lado do prato profanado, levantei-me e peguei minha bolsa na sala de estar. Ninguém me seguiu ou me chamou enquanto eu caminhava até a porta da frente. Ouvi Jéssica dizer algo que desencadeou outra onda de risos. Enquanto fechava a porta atrás de mim, no meu carro, com as mãos trêmulas no volante, finalmente deixei as lágrimas rolarem. Eles borraram a estrada enquanto eu dirigia para casa, a imagem de Trevor cuspindo na minha comida ecoando sem parar na minha mente. Mais doloroso do que o ato em si foi a reação coordenada, o acordo coletivo de que eu merecia tal tratamento, de que minha humilhação era motivo de comemoração e não de preocupação. Em um semáforo, vi meu reflexo no espelho retrovisor, rímel escorrendo pelas bochechas coradas, olhos inchados e vermelhos. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A mágoa ainda estava presente, uma dor física no meu peito,
mas por baixo dela algo desconhecido se agitava, uma raiva silenciosa e constante. Não a explosão reativa de indignação que eu sentirá à mesa, mas algo mais profundo e resoluto. Passei a vida inteira aceitando migalhas de afeto e respeito de pessoas que provaram repetidas vezes que eram incapazes de ver o meu valor. Hoje à noite, elas finalmente me mostraram quão pouco eu significava para elas, não por meio de provocações sutis ou comentários passivo-agressivos, mas por meio de uma crueldade aberta e inegável. Ao entrar no meu condomínio, percebi com uma clareza surpreendente que eu estava farta de tentar ganhar o amor que deveria ter sido dado livremente, farta de financiar o estilo de vida deles enquanto era tratada como uma estranha, farta de aceitar a narrativa que eles tinham construído sobre quem eu era. Eu não tinha ideia do que aconteceria a seguir. Mas, enquanto lavava o rosto e tirava o vestido manchado de vinho, tive a certeza de que algo fundamental havia mudado. Qualquer relacionamento que tivéssemos dali em diante seria em termos totalmente novos, ou não haveria relacionamento algum. Meu apartamento estava estranhamente silencioso enquanto eu me movia por ele em transe. O esgotamento emocional da noite pesava sobre mim fisicamente. Preparei mecanicamente uma xícara de chá de camomila, na esperança de acalmar meu coração ainda acelerado. O relógio da cozinha marcava 8h45, apenas 2 horas depois de eu ter chegado à casa dos meus pais. Cheia de expectativa e esperança. Pensei em ligar para minha amiga Laura, mas desisti. Como eu poderia explicar o que tinha acontecido sem parecer exagerada? O cenário era tão bizarro, tão caricaturalmente cruel, que dificilmente parecia crível até para mim, que já o havia vivido. Encolhida no sofá, com o cobertor enrolado nos ombros, eu olhava fixamente para a tela escura da televisão, sem energia nem para ligá-la para me distrair. O broche cuidadosamente embrulhado que eu havia comprado para mamãe ainda estava na minha bolsa, esquecido na minha saída apressada. O bolo ficou na casa deles, provavelmente deixado de lado em favor do doce da padaria. Às 9h30 em ponto, meu celular tocou com uma mensagem. Tudo o que eles fizeram por mim? Eu estava pagando a hipoteca deles há 3 anos, levando o salário da minha professora ao limite para evitar que perdessem a casa. E naquela noite, eu era humilhada na frente de toda a família. Antes que eu pudesse formular qualquer resposta, meu celular tocou novamente. Desta vez, era uma notificação do nosso grupo de bate-papo familiar. Jéssica havia postado uma mensagem longa. Só para que todos saibam a verdade, Sônia mostrou sua verdadeira natureza egoísta esta noite. Depois que Trevor acidentalmente derramou água perto do prato dela e se desculpou, ela saiu furiosa como uma criança fazendo birra, estragando o aniversário da mamãe. Esse é exatamente o tipo de comportamento dramático e chamativo que toleramos há anos. Acho que todos nós precisamos de um descanso da negatividade dela. A mentora descaradamente surpreendeu. Água derramada? Um pedido de desculpas. Nada disso aconteceu. Trevor cuspiu intencionalmente na minha comida e disse que eu merecia. E todos riram. Mensagens começaram a inundar o chat. Que falta de respeito sair no aniversário da mamãe, disse Derek, marido de Jéssica. Sempre fazendo tudo sobre si mesma, disse Ethan, seguido por um emoji de polegar para cima. Estou profundamente decepcionado, disse mamãe. Papai permaneceu visivelmente em silêncio no chat, sem me defender nem se juntar à discussão. Observei, incrédula, enquanto eles construíam uma realidade alternativa, uma onde eu era vilã que havia arruinado uma noite perfeitamente agradável com um comportamento irracional. O gaslighting era tão completo, tão coordenado, que por um momento questionei minha própria memória dos eventos. Mas então me lembrei do rosto orgulhoso do Trevor quando ele anunciou: mamãe disse, você merece. As risadas coletivas que se seguiram. Não havia como negar o que tinha acontecido. Naquele momento, algo se cristalizou dentro de mim. A clareza que havia começado no carro se solidificou em certeza. Não se tratava de um mal-entendido ou de uma noite ruim. Este foi o ápice de uma vida inteira de maus tratos, a máscara finalmente caindo para revelar a verdadeira natureza dos sentimentos da minha família em relação a mim. Durante anos, tentei conquistar o amor e o respeito de pessoas que eram fundamentalmente incapazes de dá-los. Eu havia esvaziado minha conta bancária e me esforçado para sustentar meus pais que permitiam que o neto cuspisse na minha comida para se divertir. Minhas mãos pararam de tremer enquanto eu escrevia uma resposta. Digitei e apaguei várias respostas emocionais antes de decidir por algo mais simples. Entendido. O débito automático da hipoteca termina amanhã. O chat ficou em silêncio por aproximadamente 30 segundos depois que minha mensagem apareceu. Então explodiu. Do que você está falando? Disse a mãe. Você não pode fazer isso, disse o Ethan. Viu, ficar segurando dinheiro na cabeça deles. Típico, disse a Jéssica. Sônia, me ligue imediatamente, meu pai disse, quebrando o silêncio por fim.
Observei as mensagens se acumularem sem responder. Jéssica tentou uma abordagem diferente. Olha, talvez as coisas tenham saído um pouco do controle esta noite. Trevor é só um garoto que cometeu um erro, mas ameaçar financeiramente a mamãe e o papai é passar dos limites. Mais mensagens surgiram em rápida sucessão, o tom mudando de indignação justa para pânico à medida que a realidade da minha declaração se concretizava. $3.000 mensais que desapareceriam de repente, uma hipoteca que eles não conseguiriam pagar sozinhos. Minha mãe ligou 2 vezes, depois 3. Recusei todas as ligações. Ita mandava mensagens cada vez mais raivosas, me chamando de egoísta e cruel. Meu pai mandou uma mensagem privada. Por favor, Sônia, precisamos discutir isso como adultos. Jéssica mudou completamente de tática. É exatamente por isso que todos acham você instável. Um pequeno incidente e você ameaça deixar nossos pais sem teto. Que tipo de pessoa faz isso? A ironia não passou despercebida para mim. Quando eles acreditavam que estavam em vantagem, não tinham problema algum em me cortar completamente. No momento em que a segurança financeira deles foi ameaçada, de repente eu era família novamente, alguém com quem eles precisavam resolver as coisas. Às 10h40, meu telefone tocou novamente. O nome de Laura apareceu na tela. Atendi, minha voz soando estranha até para os meus próprios ouvidos. Ei, está tudo bem? Ela perguntou imediatamente. Seu irmão acabou de me ligar perguntando se eu sabia onde você estava. Ele disse que houve algum tipo de emergência familiar. Estou bem, assegurei. Então me vi contando tudo, as palavras jorrando em um relato confuso e emocionado dos eventos da noite. Meu Deus, Sônia, Laura sussurrou quando terminei. Isso é abuso, pura e simplesmente. Parecia que eu estava perdendo a cabeça, admiti. A maneira como todos eles simplesmente reescreveram o que aconteceu. O clássico gaslighting, disse ela com firmeza. E sabe de uma coisa? Você deveria cancelar a prestação da hipoteca. Eles não merecem um centavo seu. Pela primeira vez desde que saí do jantar, me senti validada. Eu não estava exagerando. Eu não era a vilã da história. Quer que eu vá aí? Laura ofereceu. Não, mas obrigada. Acho que preciso de um tempo sozinha para processar tudo. Depois que desligamos, desliguei o celular completamente, ignorando a enxurrada de mensagens e ligações. O silêncio repentino foi chocante, mas bem-vindo. Fui para meu quarto, vesti um pijama e me enfiei debaixo das cobertas, emocionalmente esgotada, mas estranhamente calma. Apesar do caos da noite, apesar da dor que ainda pulsava no meu peito, caí no sono mais profundo que já havia experimentado em anos. Algo havia se quebrado dentro de mim esta noite. Sim, mas algo mais havia sido libertado. A manhã de domingo chegou com uma luz dourada atravessando as cortinas do meu quarto. Por um instante, eu existi no espaço tranquilo entre o sono e a vigília, antes que os eventos da noite anterior voltassem à tona. Peguei meu celular no criado mudo, hesitando antes de ligá-lo. A tela imediatamente se iluminou com notificações. 27 chamadas perdidas, 43 mensagens de texto e 12 correios de voz. Percorri-a sem abrir nenhuma, notando o tom cada vez mais desesperado nas prévias das mensagens. Enquanto preparava o café, uma batida forte na porta me assustou. Olhando pelo olho mágico, fiquei chocado ao ver Jéssica parada no corredor, impecavelmente vestida como sempre, mas com olheiras incomuns. Por um momento, pensei em fingir que não estava em casa, mas uma estranha calma tomou conta de mim durante a noite. Abri a porta, mas permaneci na soleira, bloqueando a entrada. O que você está fazendo aqui? Perguntei, com a voz firme. Você desligou o telefone, ela acusou, como se fosse um ato criminoso. Estamos tentando falar com você a noite toda. Eu precisava de espaço. Espaço, ela repetiu, incrédula, enquanto você ameaçava deixar nossos pais sem teto? Que maturidade, Sônia. Eu a observei em silêncio, notando a rapidez com que ela se lançou ao ataque em vez de abordar o que havia acontecido no jantar. Antigo eu teria se defendido, tentado explicar, talvez até se desculpado por causar preocupação. O novo eu simplesmente esperou. Meu silêncio pareció enervala. Olha, disse ela, mudando de tática, suavizando artificialmente a voz. A noite passada saiu do controle. Trevor está passando por uma fase em que repete as coisas sem entendê-las. Eu nunca pedi para ele dizer isso a você. Ele disse que sim, e você riu, afirmei, sem rodeios. Foi um riso nervoso, protestou ela. Ficamos todos envergonhados. Vocês não ficaram constrangidos. Vocês se divertiram. Todos vocês.
Jéssica passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, com frustração evidente no gesto. Por que vocês são sempre tão sensíveis? Foi só uma coisa boba de criança. Uma coisa de criança que nenhum dos adultos corrigiu, apontei. Em vez disso, vocês todos riram, mentiram sobre o que aconteceu e me disseram para nunca mais entrar em contato com vocês, até perceberem que as prestações da hipoteca seriam suspensas. O rosto dela endureceu. Então, isso é chantagem. Não, Jéssica, isso são consequências. Durante anos, sustentei financeiramente nossos pais enquanto era tratada como uma estranha na minha própria família. Ontem à noite ficou bem claro o pouco respeito que vocês têm por mim. Por que eu continuaria pagando para pessoas que deixam o neto cuspir na minha comida para se divertir? Você está exagerando completamente, ela explodiu. Um incidente e você está pronto para destruir nossa família. Este não foi um incidente isolado. Este foi o último incidente de uma série de anos, expliquei calmamente. E não estou destruindo nada. Estou apenas me afastando de uma dinâmica prejudicial ao ameaçar nossos pais com a falta de moradia. Eu não ameacei ninguém. Apenas declarei um fato. Não vou mais pagar a hipoteca de uma casa na qual não sou bem-vinda. Os olhos de Jéssica se estreitaram. Você sabe que eles não conseguem pagar sozinhos. Sim, eu sei disso. Assim como sei que você e Derek compraram uma casa de férias em Aspen e uma propriedade à beira do lago recentemente, mas nunca se ofereceram para ajudar nossos pais financeiramente. Isso é diferente, ela gaguejou. Como? Eu a desafiei. Ela não tinha resposta para isso. Em vez disso, mudou de tática novamente, sua voz assumindo o tom condescendente que havia aperfeiçoado ao longo de anos, se posicionando como a pessoa sensata, a madura. Sônia, somos uma família. Famílias brigam. Há desentendimentos, mas, no fim das contas, permanecemos unidos. Mamãe e papai precisam de você. Eles estão envelhecendo, e esse estresse não faz bem para o coração do papai. A menção à saúde do nosso pai foi um movimento calculado, algo que ela já havia usado muitas vezes para manipular situações. Desta vez, não funcionou. Estou ciente da situação deles, eu disse calmamente. É por isso que vou avisá-los com 30 dias de antecedência antes que os pagamentos automáticos parem completamente. Isso deve ser tempo suficiente para você e Derek intervirem ou para eles fazerem outros arranjos. Jéssica me encarou, aparentemente sem palavras diante da minha recém-descoberta determinação. Finalmente, ela balançou a cabeça. Eu nem te reconheço mais. É porque você nunca me conheceu de verdade, respondi suavemente, fechando a porta. Ao longo do dia, as tentativas de contato continuaram. Mamãe deixou mensagens de voz chorosas, que transitavam de acusações raivosas a súplicas lamentosas. Como você pôde fazer isso com sua própria mãe? Virou. Por favor, Sônia, precisamos conversar sobre isso como família. Por volta do meio-dia, meu telefone tocou com uma ligação da secretaria da escola, o que era incomum para um domingo. Sônia, seu pai está aqui querendo te ver, informou-me a secretária do fim de semana. Eu disse a ele que você não estava programada para hoje, mas ele está insistindo bastante. A ideia do meu pai aparecer no meu local de trabalho me causou uma onda de ansiedade, seguida de indignação. Por favor, diga a ele que não estou disponível e que não vou me encontrar com ele hoje. Instruí com firmeza. Mais tarde, soube por um colega que meu pai havia esperado no estacionamento por quase uma hora antes de ir embora. A violação dos limites só reforçou minha convicção de que algo fundamental precisava mudar em nosso relacionamento. A abordagem de Ethan foi menos sutil. Suas mensagens oscilavam entre ameaças, você vai se arrepender se continuar com isso, e tentativas repentinas de reconciliação. Lembra quando costumávamos construir fortalezas na sala de estar? Sempre estivemos lá um para o outro. Na segunda-feira à tarde, eu sabia que precisava de apoio profissional para lidar com a situação. Liguei para o Dr. Marshall, um terapeuta que havia consultado brevemente após um término difícil 2 anos antes, e tive a sorte de conseguir uma consulta de emergência para aquela noite. O que você está descrevendo é um sistema familiar clássico construído em torno da busca por bodes expiatórios, explicou ela depois que contei o jantar e suas consequências. Uma criança é designada como problema, o que permite que todos os outros evitem olhar para os seus próprios problemas. Mas por que eu? Perguntei, a pergunta que me assombrava há anos. Muitas vezes é a criança que ameaça a mitologia familiar de alguma forma, sugeriu ela. Talvez sua independência ou suas escolhas diferentes tenham feito de você um alvo fácil.
Discutimos longamente os limites, e o Dr. Marshall me ajudou a redigir um e-mail claro para enviar à minha família, descrevendo exatamente o que tinha acontecido da minha perspectiva e o que precisaria mudar para que eu considerasse qualquer tipo de relacionamento no futuro. Espere resistência, ela alertou. Quando você muda as regras de engajamento, aqueles que se beneficiaram das regras antigas reagirão com mais força. Ela estava certa. O e-mail desencadeou uma nova onda de respostas, com Jéssica imediatamente mobilizando amigos em comum e familiares para colocar juízo na minha cabeça. Meu celular se encheu de mensagens de primos e amigos da família, a maioria começando com "não quero me envolver", mas, antes de fazer exatamente isso, com base apenas na versão dos eventos que Jéssica havia compartilhado. Minha tia Olivia ligou na terça-feira à noite. "Sua mãe está fora de si", começou ela sem rodeios. "Ela disse que você está de castigo por causa de um mal-entendido bobo no jantar." "Ela te contou qual foi esse mal-entendido?", perguntei. "Algo sobre o Trevor ter derramado água sem querer e você ter exagerado." A distorção contínua da realidade era ao mesmo tempo irritante e esclarecedora. "Não foi isso que aconteceu, tia Olivia. O Trevor cuspiu na minha comida de propósito, anunciou que a mãe dele disse que eu merecia, e todos riram. Então me disseram para não entrar em contato com eles novamente, até perceberem que eu pararia de pagar a hipoteca deles." O silêncio que se seguiu foi revelador. "Ah", ela finalmente disse, "não foi isso que eu ouvi." "Não estou surpreso", respondi, cansado. Na quarta-feira, o estresse já se manifestava fisicamente. Uma dor de cabeça persistente latejava atrás dos meus olhos, e meu estômago se contraía dolorosamente sempre que meu celular tocava com uma nova mensagem. Decidi tirar 3 dias de folga da escola. Aproveitando o tempo para me reunir com meu banco sobre a remoção do pagamento automático da hipoteca dos meus pais e consultar um consultor financeiro sobre a reestruturação do meu orçamento. "Você tem vivido no limite financeiro há anos", ressaltou o consultor, revisando meus extratos. "Sem esse pagamento da hipoteca, você poderia começar a economizar para o seu próprio futuro." A realidade de quanto eu havia sacrificado financeiramente me atingiu novamente. 3 anos de pagamento somaram mais de $70.000, dinheiro que poderia ter sido usado para dar entrada na minha própria casa ou para economizar significativamente na aposentadoria. À medida que a semana avançava, comecei a formular um plano. Eu precisava de espaço, físico e emocional, para me livrar da pressão constante. Laura me ofereceu sua cabana nas montanhas, um retiro pequeno, mas confortável, a cerca de 2 horas da cidade, onde eu poderia relaxar e pensar com clareza, sem a enxurrada de ligações e visitas inesperadas. "Fique o tempo que precisar", ela insistiu. De qualquer forma, o lugar está vazio até a temporada de esqui. Na sexta-feira, eu já tinha contratado um professor substituto para a semana seguinte, feito uma mala com itens essenciais e informado meu diretor sobre a emergência familiar que exigiria minha ausência. Enquanto eu carregava meu carro, o SUV elegante da Jéssica entrou no estacionamento do condomínio. Desta vez, ela trouxe reforços, Ethan e papai. A visão dos 3 se aproximando do meu carro como um comitê de intervenção poderia ter me intimidado uma semana antes. Agora eu simplesmente sentia uma determinação cansada. "Precisamos conversar", disse meu pai, com a voz carregada da autoridade que silenciara as divergências durante toda a minha infância. "Já disse tudo o que precisava dizer no meu e-mail", respondi, fechando o porta-malas. "Vou tirar um tempo." "Fugir, você quer dizer", disparou Ethan. "Não", corrigiu calmamente, "estabelecer limites, algo que eu deveria ter feito anos atrás." Jéssica deu um passo à frente. Sua expressão era uma máscara de preocupação cuidadosamente construída. "Sônia, isso já foi longe demais. Você já deixou claro o seu ponto. Agora é hora de sermos razoáveis e resolvermos isso em família." "Concordo que precisamos resolver as coisas", reconheci, "mas isso só pode acontecer com honestidade e respeito. Até agora, não vi nenhum dos dois." "O que você quer?", perguntou papai sem rodeios. "É por dinheiro? Porque podemos discutir um plano de pagamento para reembolsá-lo pela ajuda com a hipoteca quando as coisas se acalmarem financeiramente." Sua abordagem da situação como puramente transacional errou tanto o ponto principal que quase ri. "Não se trata de dinheiro", eu disse a ele. "Trata-se de respeito, verdade e limites saudáveis. Preciso de tempo para descobrir que tipo de relacionamento é possível daqui para frente, se é que existe algum." "Se é que existe algum", repetiu Jéssica, incrédula. ¿Está se ouvindo? "Eles são seus pais." "Sim, são", concordei. "E você é minha irmã, e Ethan é meu irmão. Mas família é mais do que biologia. É como tratamos uns aos outros."
Agora, preciso de espaço para processar como fui tratada e decidir o que vem a seguir. Entrei no carro, tranquei as portas e liguei o motor. Pelo retrovisor, pude vê-los parados no estacionamento, com expressões que variavam da raiva e descrença a me afastar. Senti uma estranha mistura de tristeza e libertação. O caminho à frente era incerto, mas, pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava priorizando meu próprio bem-estar em detrimento das exigências e expectativas de um sistema familiar que sempre me desvalorizou. As montanhas surgiam no horizonte. Sua presença sólida um lembrete de que algumas coisas permanecem firmes mesmo quando tudo mais parece estar mudando. Aumentei o volume do rádio e apontei meu carro para a promessa de paz e clareza que me aguardava nas colinas tranquilas além da cidade Ponta Cabana de Laura. Aninhada entre pinheiros altos na encosta da montanha Cooper, era uma estrutura de madeira em formato de A com grandes janelas que ofereciam a vista ampla do vale abaixo. Ao destrancar a porta e entrar, o aroma de cedro e pinho me envolveu, e o silêncio absoluto me fez sentir como uma presença física após dias de caos emocional. Desliguei meu celular antes de sair da cidade, informando apenas Laura e a diretora da minha escola sobre meu paradeiro. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, eu estava completamente indisponível para as exigências e expectativas da minha família. A liberdade era ao mesmo tempo estimulante e assustadora. Nos primeiros 3 dias, fiz muito pouco. Dormi de 10 a 12 horas seguidas, meu corpo liberando anos de tensão. Comi refeições simples no deck, observando as águias circulando contra o céu azul claro. Caminhei por trilhas na floresta, com o ritmo dos meus passos nas agulhas macias dos pinheiros, criando um estado meditativo que permitiu que meus pensamentos se acalmassem. No 4º dia, encontrei um diário na pequena estante da cabana, com páginas em branco e convidativas. Com uma xícara de chá ao meu lado, comecei a escrever, sem nenhuma estrutura ou propósito inicial, apenas deixando as palavras fluírem sem censura ou preocupação com o que poderiam soar para os outros. O que surgiu me surpreendeu. Além da dor imediata do incidente do jantar, me vi relembrando padrões de tratamento que remontavam à infância. A vez em que a Jéssica quebrou meu projeto de ciências na noite anterior à entrega, e a mamãe disse que eu deveria tê-lo escondido dela. O Natal em que o Ethan ganhou um console de videogame caro, enquanto eu ganhei um suéter de uma loja de descontos. As maneiras sutis como minhas conquistas foram minimizadas enquanto meus erros foram ampliados e lembrados anos depois. Página após página repleta de memórias, cada uma delas uma pequena ferida que nunca foi reconhecida ou curada. Escrevê-los não apagou a dor, mas validou minha experiência de uma forma poderosa e necessária. No final da semana, meu diário havia evoluído da catalogação de lesões passadas para análise das dinâmicas que permitiram que elas continuassem. Reconheci meu próprio papel na perpetuação dos padrões. Minha necessidade desesperada de aprovação me levou a aceitar um tratamento que eu deveria ter rejeitado. Percebi como o apoio financeiro havia se tornado minha maneira de tentar comprar o amor e o respeito que deveriam ter sido dados livremente. No silêncio das montanhas, finalmente pude ouvir minha própria voz claramente, sem a interferência imediata de familiares, reformulando minha realidade para se adequar à narrativa deles. Durante minha 2ª semana na cabana, eu ligava meu celular brevemente todas as noites, verificando rapidamente se havia alguma mensagem realmente importante antes de desligá-lo novamente. O volume de comunicações da minha família havia diminuído, mas assumiu um tom mais estratégico. Jéssica passou das acusações para a preocupação com meu estado mental. Mamãe enviava mensagens diárias, carregadas de culpa, sobre como minha ausência estava afetando a todos. As mensagens do papai eram breves, mas diretas. Esta situação precisa de uma resolução. Me liga. No 10º dia, recebi um telefonema inesperado da minha tia Olivia, irmã da minha mãe, que sempre se manteve distante dos dramas familiares. Fiquei pensando no que você me contou, disse ela quando atendi, sobre o que realmente aconteceu no jantar. Sim, eu disse quando ela fez uma pausa. Eu acredito em você, ela disse simplesmente. E preciso te contar uma coisa. Sua mãe me ligou depois que você saiu naquela noite, antes de perceberem que você ia parar de pagar a hipoteca. Ela estava rindo, Sônia. Rindo de como Trevor tinha colocado você no seu devido lugar. A confirmação do que eu já sabia doeu, no entanto. Obrigada por me contar a verdade, consegui dizer. Tem mais, continuou Olivia. A situação financeira dos seus pais não é o que você pensa. Sim, eles precisaram de ajuda depois do ataque cardíaco do seu pai, mas poderiam ter pago a hipoteca sozinhos depois do 1º ano. Eles continuaram aceitando seu dinheiro porque era conveniente, não porque perderiam a casa sem ele. A revelação me atingiu como um golpe físico. Como você sabe disso? Seu pai contou isso ao meu marido durante uma partida de golfe no verão passado. Ele estava se gabando de como eles conseguiram fazer um cruzeiro usando o dinheiro que teriam gasto com a hipoteca se você não estivesse pagando.
A traição parecia recente e aguda, uma nova ferida para coroar as antigas. Entendo, eu disse, minha voz soando distante até mesmo para os meus próprios ouvidos. Eu deveria ter dito algo antes, admitiu Olivia. Mas você sabe como essa família funciona, manter a paz, não causar problemas. Desculpe, Sonia. Depois que desligamos, caminhei por horas pelas trilhas das montanhas, processando essa nova informação. Que eu considerava um apoio financeiro necessário, um sacrifício feito por amor e dever, era essencialmente um golpe. Eles me usaram, sabendo que eu não recusaria ajuda a uma família necessitada. Naquela noite, liguei para Laura, precisando de uma perspectiva externa de alguém que me conhecesse bem. Não estou surpresa, disse ela depois que contei as revelações de Olivia. Lembra quando eles reformaram a cozinha no ano passado? Eu me perguntei como eles conseguiriam pagar se estavam com dificuldades para pagar a hipoteca. Me sinto uma idiota, admiti. Não, disse Laura com firmeza. Você estava sendo uma filha amorosa e solidária. Eles estavam se aproveitando desse amor. Isso é problema deles, não seu. A conversa mudou para Ethan, e outra peça do quebra-cabeça se encaixou. Você sabia que ele já entrou e saiu da reabilitação 2 vezes por vício em cocaína? Perguntou Laura. Minha prima trabalha no Centro de Recuperação Valley. Ela mencionou isso meses atrás, mas presumi que você soubesse. Eu não sabia. Isso explicava muito sobre o comportamento errático de Ethan, o dinheiro que parecia desaparecer, os períodos de isolamento seguidos de energia maníaca. Outro segredo de família que me foi escondido enquanto eu continuava a dar apoio financeiro. À medida que a segunda semana na cabana se aproximava do fim, eu sabia que precisava retornar à cidade e à minha vida. O tempo longe proporcionou perspectiva e força cruciais, mas a verdadeira cura viria através do estabelecimento e manutenção de novos limites em relacionamentos ativos, não no isolamento. Na noite anterior à minha partida, redigi um e-mail para meus pais, Jéssica e Ethan. Foi direto e intransigente. Volto para Denver amanhã. Aproveitei esse tempo para refletir sobre a dinâmica da nossa família e meu lugar nela daqui para frente. Estes são os meus limites. Primeiro, não retomarei os pagamentos da hipoteca. Você tem 30 dias a partir da minha notificação original para tomar outras providências. Segundo, não me envolverei com ninguém que negue ou minimize o que aconteceu no jantar. Qualquer relacionamento daqui para frente deve começar com o reconhecimento da verdade. 3. Não aceitarei abuso verbal, manipulação ou gaslighting. Qualquer conversa que inclua esses tipos de abuso será encerrada imediatamente. 4. Me reunirei inicialmente apenas com os membros individuais da família, com a presença de um mediador profissional. 5. Não faço promessas sobre como será o nosso relacionamento no futuro. Isso depende inteiramente da sua disposição de respeitar esses limites e se envolver honestamente. Enviei o e-mail e desliguei meu telefone para uma última noite de paz antes de retornar às complexidades da minha vida. Voltar para o meu apartamento no dia seguinte foi estranho, como se eu fosse uma pessoa diferente retornando a um espaço familiar. De muitas maneiras, eu era a Sônia que partirá 2 semanas antes estava destroçada pela traição, mas ainda insegura sobre seu direito de estabelecer limites firmes. A mulher que retornou entendia que limites saudáveis não eram apenas um direito, mas uma necessidade. Os dias seguintes trouxeram a resistência esperada. Meus pais solicitaram uma reunião sem mediador, que eu recusei. Jéssica tentou burlar meus limites aparecendo sem avisar no meu apartamento, encontrando a porta sem ser atendida. Ita enviava mensagens raivosas seguidas de mensagens de desculpas, um ciclo que observei, mas com o qual não me envolvi. Por meio de uma colega, encontrei Jennifer Winters, uma mediadora familiar com experiência em situações de alto conflito. Ela concordou em facilitar uma reunião, o que meus pais aceitaram relutantemente após perceberem que eu não cederia a essa exigência. A primeira sessão foi previsivelmente difícil. A mãe tentou reescrever a história, alegando que eles só aceitaram ajuda financeira porque Sônia insistiu. O pai argumentou que os assuntos familiares deveriam permanecer em sigilo, sem serem discutidos com estranhos. Jéssica se recusou a reconhecer seu papel no incidente do jantar, alegando que eu havia interpretado mal o erro inocente de uma criança. Jennifer habilmente redirecionou cada tentativa de desvio e minimização, mantendo foco em estabelecer uma base de verdade antes que qualquer cura pudesse começar. Ao final da sessão de 2 horas, pouco progresso concreto havia sido feito, mas o padrão de negação havia sido exposto na presença de uma terceira parte neutra. Isso é só o começo, Jennifer me garantiu depois. Os sistemas familiares não mudam da noite para o dia, especialmente quando a dinâmica atual beneficia a maioria dos membros.
O desenvolvimento mais surpreendente veio de Ethan. Depois de 3 semanas alternando entre mensagens hostis e silêncio, ele solicitou uma reunião privada, concordando com meus termos de ter Jennifer presente. Já estive em reabilitação, admitiu ele nos primeiros 5 minutos da nossa sessão. De novo. Terceira vez, na verdade. Saí na semana passada. A franqueza foi inesperada, um distanciamento da típica evasão e negação da nossa família. Cocaína? Perguntei, lembrando-me do que Laura me contará. Ele pareceu surpreso, mas assentiu. Como você sabia? Tenho fontes, respondi simplesmente. Por que ninguém me contou? Ethan se remexeu, desconfortável. A Jéssica e a mamãe acharam que seria melhor se você não soubesse. Disseram que você usaria isso contra mim de alguma forma. O absurdo dessa lógica me deixou momentaneamente sem palavras. Eu vinha sustentando financeiramente a família enquanto era deliberadamente mantido no escuro sobre questões importantes que os afetavam. Aquela ideia de negócio, a loja de vapes, continuou Ethan, não era real. Eu precisava de dinheiro para pagar dívidas. Dívidas ruins com pessoas ruins. A sinceridade, embora tardia, pareceu a primeira interação genuína que tive com um membro da família em anos. Obrigada por me dizer a verdade, disse eu, cautelosamente. Isso importa para mim. Com o passar das semanas, gradualmente estabeleci um novo ritmo de vida, um que priorizava meu bem-estar e minhas responsabilidades com os outros. Comecei um grupo de caminhadas aos sábados, reconectando-me com meu amor pela natureza que o retiro na cabana havia reavivado. Entrei para um coral comunitário, redescobrindo a alegria de cantar que havia sido deixada de lado durante anos trabalhando horas extras para pagar a hipoteca. Recomecei a namorar e conheci Mark, um professor de ciências do ensino médio, em uma oficina de desenvolvimento profissional. Seu estilo de comunicação direto e respeito pelos limites foi uma revelação depois de anos navegando pelos campos minados emocionais da minha família. A primeira temporada de festa se aproximava, trazendo a pressão esperada para retornar aos velhos hábitos. Não será Natal sem você. Mamãe enviou uma mensagem no início de dezembro. A tática da culpa, que teria funcionado infalivelmente no passado, agora parecia transparente e ineficaz. Vou considerar participar do jantar de Natal se continuarmos progredindo na mediação. Respondi. As condições eram claras, a escolha era dela. No final, passei a véspera de Natal com Mark e sua família calorosamente caótica e o dia de Natal com Laura e um grupo de amigos que se tornaram a família escolhida. Pela primeira vez na minha memória, o período de festas transcorreu sem exaustão emocional ou estresse financeiro. À medida que me aproximava do aniversário de um ano do fatídico jantar, percebi o quão profundamente minha vida havia se transformado. O apartamento que antes parecia apenas um lugar para dormir entre o trabalho e as obrigações familiares se tornou um verdadeiro lar, cheio de livros, plantas e toques pessoais com os quais eu nunca havia me preocupado. Supondo que eventualmente me mudaria para atender às necessidades da família. Meu relacionamento com Mark havia se aprofundado em algo baseado em respeito mútuo e afeto genuíno. Minha carreira floresceu, com a energia antes consumida pelo drama familiar agora direcionada para iniciativas criativas de ensino. A ansiedade constante que me acompanhava desde sempre havia desaparecido, tornando-se uma visitante ocasional, em vez de uma residente permanente. Mais importante ainda, aprendi a confiar nas minhas próprias percepções e a honrar as minhas próprias necessidades. Os padrões familiares que antes pareciam imutáveis provaram estar sujeitos a mudanças, afinal, não por meio de discussões ou persuasão, mas pelo simples e poderoso ato de se recusar a participar de dinâmicas disfuncionais. Um ano depois de Trevor cuspir na minha comida e mudar o curso dos meus relacionamentos familiares para sempre, eu estava no meu apartamento recém-adquirido, arrumando flores na mesa de jantar para uma pequena festa de inauguração. A luz da manhã entrava pelas janelas que davam para um pequeno jardim comunitário, onde os bulbos da primavera começavam a brotar do solo. Os últimos 12 meses trouxeram mudanças que eu jamais poderia ter imaginado naquela viagem chorosa para casa. Depois do jantar de aniversário da minha mãe. Algumas dolorosas, outras libertadoras, todas necessárias para o crescimento que havia sido prejudicado por décadas de dinâmica familiar desequilibrada. Meus pais finalmente encontraram uma maneira de administrar a hipoteca sem a minha ajuda. Meu pai aceitou um emprego de meio período como consultor com seu antigo empregador, e eles se mudaram para uma casa menor em um bairro mais barato. Nosso contato permaneceu limitado, mas evoluiu para algo parecido com respeito mútuo, embora não fosse a proximidade calorosa que eu tanto buscava. Minha mãe ainda ocasionalmente caía em velhos padrões de comparação e crítica, mas agora eu reconhecia esses comportamentos pelo que realmente eram, reflexos de suas próprias inseguranças.
Em vez de avaliações precisas do meu valor, eu conseguia reconhecer esses momentos sem absorvê-los, uma habilidade que havia transformado nossas interações. Jéssica mantinha maior distância, desconfortável com a nova dinâmica em que suas palavras não tinham mais o poder de me ferir. Nos víamos em eventos familiares que eu escolhia participar, trocando conversas educadas, mas minimalistas. A influência dela sobre as narrativas familiares diminuiu consideravelmente depois que parei de participar das dinâmicas que davam poder a essas narrativas. O desenvolvimento mais surpreendente aconteceu com Ita. Após concluir com sucesso seu programa de reabilitação, ele se matriculou em uma faculdade comunitária e estava trabalhando meio período em uma livraria local. Nosso relacionamento foi reconstruído lentamente, baseado na honestidade, em vez do vínculo fraternal obrigatório que havia mascarado tantas verdades no passado. Você enfrentar todo mundo mudou as coisas, ele admitiu durante um café 3 meses antes. Isso me fez perceber que eu também podia mudar, em vez de apenas desempenhar o papel que eles esperavam. A campainha tocou, interrompendo meus pensamentos. Laura chegou primeiro, trazendo um vaso de lírio da paz e uma garrafa de champanhe. Há novos começos, disse ela, abraçando-me calorosamente. Mark me seguiu logo em seguida, sua presença constante como uma força fundamental em minha vida. Estávamos namorando exclusivamente há 8 meses, levando as coisas com calma, ambos cientes da importância de construir uma base baseada na compatibilidade genuína, em vez de preencher vazios emocionais. Quando meu pequeno círculo de amigos chegou, o apartamento se encheu de conversas e risadas. O Dr. Marshall, meu terapeuta, que se tornou um apoio valioso, me incentivou a celebrar esse marco formalmente, para reconhecer a coragem que tive para remodelar minha vida de acordo com padrões mais saudáveis. Comprar este lugar representa mais do que apenas possuir um imóvel, ela ressaltou durante nossa última sessão. Simboliza investir em si mesmo, no seu futuro, no seu direito de criar um lar estável que lhe pertença verdadeiramente. No meio da noite, meu celular tocou com uma mensagem de texto. Meu pai, enviando uma mensagem simples, mas significativa. Sua casa parece linda pelas fotos que a Laura compartilhou. Orgulhosa de você. O reconhecimento, livre de qualificações ou comparações, parecia genuinamente novo, não efusivamente emocional como eu poderia ter desejado, mas autêntico em sua simplicidade. Enquanto os convidados iam embora e Mark me ajudava a tirar os copos e pratos, ele perguntou pensativo: como você está se sentindo? O dia de hoje deve trazer muita coisa. Pensei na pergunta com cuidado, querendo que minha resposta refletisse a genuína complexidade das minhas emoções, em vez de uma versão simplificada. Sinto-me em paz, disse finalmente. Não porque tudo seja perfeito ou porque todos os relacionamentos sejam curados exatamente como eu gostaria, mas porque agora sei que meu valor não depende da validação deles. Posso amar minha família sem precisar que ela supra todas as minhas necessidades emocionais. Posso estabelecer limites sem me sentir culpada. Mais tarde naquela noite, depois que Mark foi para casa, recebi uma ligação inesperada de um número que eu não reconheci. Quando atendi, a voz do outro lado me pegou de surpresa. Tia Sônia, aqui é o Trevor. Meu sobrinho, agora com 10 anos, parecia nervoso. Eu não falava diretamente com ele desde o jantar, 1 ano atrás. Trevor, como vai? Mantive a voz neutra, sem saber o propósito daquela ligação. Estou bem. Escuta, quero dizer uma coisa. Ele fez uma pausa, parecendo ganhar coragem. Sinto muito pelo que aconteceu no aniversário da vovó ano passado. O que eu fiz foi muito cruel. O pedido de desculpas, claramente vindo dele e não da Jéssica, me pegou desprevenida. Obrigado por dizer isso, Trevor. Significa muito para mim. Mamãe não sabe que estou te ligando, confessou. Mas papai disse, às vezes você precisa se desculpar, mesmo que ninguém peça. A menção de Derek tomando essa iniciativa me surpreendeu ainda mais. Ele sempre pareceu satisfeito em seguir a liderança de Jéssica em questões familiares. Seu pai tem razão, eu disse a Trevor. Isso exige muita coragem e maturidade. Você ainda está bravo comigo? Perguntou ele, com a criança por trás da ação subitamente evidente em seu tom incerto. Não, Trevor, não estou bravo com você. Fiquei magoado com o que aconteceu, mas entendo que você estava seguindo o que achava que os adultos queriam. Posso te perguntar mais uma coisa? Ele se aventurou. Claro. Você pode me ensinar sobre rochas algum dia? Papai disse que você sabe muito sobre geologia por ser professora. O simples pedido, tão inocente e desconectado da política familiar, me fez chorar inesperadamente. Eu adoraria, disse a ele.
Talvez pudéssemos fazer uma trilha e procurar espécimes interessantes. Depois de nos despedirmos, sentei-me na minha varanda, observando as luzes da cidade contra o céu noturno. A conversa com Trevor havia esclarecido algo importante. A cura nem sempre vinha nas formas ou fontes que esperávamos. Às vezes, isso acontecia em pequenos momentos de conexão genuína que ultrapassavam padrões arraigados. A jornada do ano passado me ensinou muitas lições, que defender-se não é egoísmo, mas autopreservação, que padrões estabelecidos ao longo de décadas podem ser quebrados, mas somente quando alguém se recusa a desempenhar o papel que lhe foi atribuído, que o perdão não exige esquecer ou continuar a aceitar maus tratos, que a família pode ser tanto aqueles com quem nascemos quanto aqueles que escolhemos. Mais importante é que aprendi que ir embora às vezes é a escolha mais amorosa, não apenas para você, mas para aqueles que se acostumaram a tratá-lo como menos do que você merece. Minha ausência criou espaço para reflexão e mudança que minha presença, acolhedora e apaziguadora, jamais poderia ter criado. A garota que dirigira para casa em prantos naquela noite, questionando seu próprio valor e realidade, transformará-se em uma mulher que confiava em suas percepções, honrava suas necessidades e reconhecia seu valor inerente. A jornada foi dolorosa, mas a liberdade do outro lado valeu cada passo difícil. Enquanto me preparo para começar mais um ano letivo ensinando mentes jovens, levo essas lições para minha sala de aula também. Procuro crianças quietas que podem se sentir ignoradas, aquelas que aprenderam a minimizar suas realizações ou a se desculpar por sua existência. Garanto que elas saibam que suas vozes importam, suas experiências são válidas e seus limites merecem respeito. O prato era apenas o jantar, mas o que transbordou naquela noite foram 20 anos de aceitação do desrespeito. Às vezes, a atitude mais amorosa que você pode ter por si mesmo e pelos outros é se afastar até que eles aprendam a reconhecer o seu valor. Você já precisou criar limites com familiares para proteger seu bem-estar? Adoraria ouvir suas experiências nos comentários abaixo. Lembre-se de curtir e se inscrever se esta história repercutiu em você e compartilhe com qualquer pessoa que precise ouvir que estabelecer limites não é apenas permitido, mas às vezes necessário para uma cura genuína. Obrigado por ouvir minha jornada e que você encontre coragem para honrar seu próprio valor em todos os seus relacionamentos.